Olá, seja bem-vindo ao nosso clube de leitura bíblica. Hoje é o nosso 54º dia. Meu nome é Everton Alonso. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura aqui de Êxodo no capítulo 6. Iremos caminhar um pouco mais até Lucas no capítulo 9, depois retornaremos a Jó no capítulo 23 e, por fim, finalizaremos em 1 Coríntios no capítulo 10. Aqui em Êxodo, no capítulo 6, Deus anuncia a libertação do povo e também nós vamos fazer uma leitura da árvore genealógica de Moisés e Arão e, por fim, Arão é o porta-voz de Moisés. Diz assim as Sagradas Escrituras a partir de Êxodo, no capítulo 6, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa. Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará de seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para lhe dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi os lamentos dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. E os livrei dos trabalhos impostos, livrarei pelos trabalhos impostos pelos egípcios, e os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte, com os todos poderosos atos de juízo. E os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E farei entrar na terra, que com mãos levantadas jurei que daria a Abrão, a Isaque e a Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá diante de Faraó, rei do Egito, e deixei os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade de falar. O Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao Faraó, rei do Egito, que tinham ordens para tirar do Egito os israelitas. Estes foram chefes das famílias dos israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom, Carmi, e esses foram da clã de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, e esses foram das clãs de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libene, Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron, Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram dos clãs de Levi por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher a sua tia Joquebede, e deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Ziqueri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf, e esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz a Finéias, e esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que Deus disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os povos da terra do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito e disse-lhes: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Agora nós vamos até o livro de Lucas, onde ele fala, Lucas, no capítulo 9, onde Jesus ele envia os 12 discípulos e ele também realiza a primeira multiplicação de pães e também tem uma confissão de Pedro. Lucas capítulo 9 diz assim:
Reunindo os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doentes. Os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. E disse-lhes: Não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partir. Não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra elas. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho, fazendo curas por todas partes. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros ainda que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. E então eles o tomou e retirou para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele os acolheu e falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem vocês algo para eles para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, ao menos que compremos alimento para toda essa multidão. Abre parênteses. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Fecha parênteses. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram. E todos se assentaram, tomando os pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os discípulos. Então, lhes perguntou: Quem a multidão dizem que sou? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus o advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida e perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou se destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier em sua glória e na glória de Deus e dos santos anjos, garanto a vocês que alguns daqui aqui se acham de modo algum experimentarão a morte antes que venha o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de relâmpago. Surgiram 2 homens que estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor, falavam sobre a partida de Jesus que estavam para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Abre parênteses. Ele não sabia o que estava dizendo. Fecha parênteses. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz de Jesus, ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem, e um espírito domina. De repente, ele gritou, lançou-o em convulsões e o fez espumar. E quando quase nunca abandona e o que está o destruindo. Roguei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho.
Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, e ele lhe disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Ele era os encobertos, para que não entendesse, e tinham receio de perguntar a respeito dessas palavras. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, esta está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse também será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando para eles, o repreendeu: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe os mortos que sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Vamos agora à leitura no livro de Jó. Jó, no capítulo 23. Nós iremos fazer a leitura de Jó no capítulo 23, aonde Jó agora responde aos seus amigos e principalmente aos questionamentos de Elifaz. Jó no capítulo 23, verso 1 diz assim: então Jó respondeu: até agora me queixo com a amargura à mão dele, é pesada a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria em minha causa, encheria minha boca de argumentos, estudaria a ele o que me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas, se voltar para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive o seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos do seu lábio, dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazê-lo oposição? Ele faz o que quer, executa os seus decretos contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a história, os exemplos das histórias de Israel, ele fala também sobre as festas de idolatria do povo e da liberdade do cristão. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que a acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e se levantou para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia, 23.000 morreram. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertências para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mas não sobreveia a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando das pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Jesus Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere-se o povo de Israel que come sacrifícios não participam do altar? Portanto, quem estou eu querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido a sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da sua consciência, isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, porque minha liberdade deve ser julgada por consciência dos outros, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo que dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando agradar o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos em Cristo. Essa é a nossa leitura de hoje. Espero você amanhã para que nós possamos finalizar a nossa leitura do dia de amanhã. Hoje nós finalizamos e é um prazer ter a tua companhia e eu aguardo você amanhã para mais um dia nós saborearmos as delícias das Sagradas Escrituras. Um abraço e até amanhã, se assim Deus